caso bastante emblemático aí para abrir as sessões de 2026, né? O doutor Edu vai conduzir, não as discussões daí por diante e teremos o prazer depois de ter a avaliação do patologista que vai abrilhantar também, obviamente, né, o desfecho aí desse caso. Mas é um prazer, Chayane. Obrigado pela tua disponibilidade e pelo teu interesse de estar presente aqui para nos abrilhantar aí com esse belo caso. Eu que agradeço essa oportunidade de estar num espaço fantástico desse. Fico muito feliz pelo convite. E esse caso ele é muito interessante. Então eu acho que é um belo caso para a gente começar o ano. Podemos começar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver se vai rodar. É uma paciente feminino, 44 anos, divorciada. Ela tem dois filhos, um de 16 e 20 anos. Formada em pedagogia, nascida em Itanhaém, procedente de Peruíbe, São Paulo, aqui do litoral. A queixa principal era icterícia, náusea e vômito, com início em 25 de 8 do ano passado, 2025. História da doença. Essa paciente procurou atendimento na UPA de Peruíbe no dia 25 do 8, com a queixa de icterícia, náusea e vômito de início súbito. Negava dor abdominal e febre na ocasião e relatou o surgimento de manchas avermelhadas e pruriginosas pelo corpo. Ela era intermitente, sem diagnóstico definido, com 30 dias de evolução. Teve uma perda ponderal não quantificada nas últimas semanas e fez uso de diversos antialérgicos, como a bilastina, levocetirizina, e referiu o antialérgico endovenoso na UPA, eu acredito que tenha sido um corticoide, não soube me falar qual era, e também terbinafina 500 miligramas dia por 9 dias após consulta com o dermatologista particular. Antecedentes pessoais: miomatose uterina, faz uso de contraceptivo oral, a drospirenona, devido a essa miomatose. Laqueadura em 2012, negou hemotransfusões prévias. Histórico gestacional: duas gestações, um parto normal e um parto cesárea. Essa primeira gestação foi um parto prematuro por descolamento de placenta, foi um parto cesárea. Segunda gestação, parto prematuro também, sendo um parto normal. Negou tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Histórico familiar também sem particularidades, pai e mãe com diabetes, três irmãos ígidos e filhos sem comorbidades. O exame físico da admissão, ela encontrava-se em regular estado geral, corada hidratada, cianótica, febril e uma icterícia de duas cruzes em quatro. Abdômen sem particularidades, plano, normotenso, ruído hidroaéreo presente, indolor à palpação, sem tumorações e sem visceromegalias palpáveis. E no exame físico geral, lesões eritematosas na pele. Eu coloquei um videozinho aqui que ela me mandou dessas lesões. Vamos ver se vai rodar. Legal. Primeira questão aí. Quem que vai comentar? Nós vamos pedir pro Guilherme estrear? O Guilherme é o nosso residente, né? O Guilherme Felga. Guilherme, residente. Então vamos pedir pro Rafael. Oi, doutor, boa noite. Boa Bom, noite. inicialmente, de hipótese diagnóstica, eu colocaria uma síndrome colestática, né? Certo? Entre essas coidades dela, essas manifestações dermatológicas te fazem ir para um lado, para o outro. Ela tem prurido, né, além da hiperemia.
Tinha o prurido intenso, foi uma das grandes queixas dela. Tem essas placas, né? Tem Isso. lesão de pele, não sei, talvez pela faixa etária, se uma síndrome colestática, poderia pensar em alguma autoimune, como CBP ou CEP. Tá. Ainda está muito cedo para ser tão O exame direto, né? físico ajudou pouco, né? Mantenho como síndrome colestática. A gente ajudou pouco, a dermatologista aparentemente entendeu como alguma coisa que precisasse de um antistamínico, né? Chegou até a dar um pouco de corticoide. E o Antônio, Antônio, o que que você pensou? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bom, acho que antes eu queria só fazer duas perguntas do caso para a Chayenne. Eu não, febre ela não teve, Não, nenhum não? momento. Até E eu, então, não. não, era só essa icterícia e náusea, né? E do exame físico, o vídeo eu não consegui ver muito bem. As lesões tinham algum trajeto preferencial de distribuição e ficou lesões. E no vídeo eu também não consegui ver muito bem. Eram pápulas, eram máculas, elas eram palpáveis, elas tinham algum relevo? Como era a Era, semiologia dermatológica das lesões? pelo que ela me falou, eu não fiz exame físico nessa época, mas pareciam mais placas. Elas se Placas. juntavam, e a característica muito importante era o prurido intenso e eram difusas. Tinha uma maior quantidade nos membros, mas tinha em tronco também. Então, Uhum. não tinha em palma e planta, mas no restante do corpo todo. Tá. Bom, então acho que uma mulher jovem, né, de 44 anos, que começou um quadro de icterícia, náusea, vômito e pápulas, então, né, aparentemente, pápulas barra placas eritematosas. Não tem nada de medicamentoso, aparentemente, na história. Acho que por essa associação de um quadro mais agudo com manifestação dermatológica, a gente nunca pode esquecer etiologias virais, né, que podem associar a isso. Então, várias infecções virais poderiam gerar um quadro semelhante, com icterícia, com máculas. Chama atenção o fato de a temporalidade, essas máculas terem uma evolução de 30 dias, né? As máculas começaram e 30 dias depois começou a icterícia, se foi o que eu entendi. Isso. Então, se fosse uma infecção, eventualmente a temporalidade não seria tão marcante, mas é, eu acho que é uma hipótese que é talvez importante de se avaliar dentro desse contexto. Então, uma etiologia infecciosa, não parece ser nada medicamentoso, e aí, enfim, abre-se o leque depois para as outras possibilidades. A gente sempre tem que descartar uma causa obstrutiva. É lógico que essa associação com, com a placa e a mácula descarta um pouco causa obstrutiva, né, para essa colestase. Então, muito provavelmente não é uma colestase obstrutiva, perdão, uma icterícia obstrutiva, né? Muito provavelmente é intrahepática por colestase não obstrutiva. Mas acho que talvez uma das principais etiologias é infecciosa e por ter essa associação com manifestação dermatológica, eventualmente a gente poderia ter algum quadro imunomediado também, né? Para pensar em doenças autoimunes, outra manifestação. Será que isso é uma vasculite? Bom, não parece, aparentemente. Não sei a forma de apresentação para se pensar que seja uma vasculite. Mas assim, não parece uma apresentação. Vamos ter que ver como que é o perfil de enzimas ainda também, né? E tudo mais. Mas eu acho que as principais hipóteses seriam, talvez, as minhas no começo, é essa. Primeiro, descartar uma etiologia infecciosa, alguma outra coisa tóxica, e aí depois, por essa associação com lesão de pele, pensar em algum componente imunomediado aí, né? Vou fazer uma pergunta boa para você. Isso poderia ser um pródromo de uma hepatite viral? Pródromo de hepatite viral, hepatotópico, o senhor disse, tipo, Ah, porque dá nas extremidades. Essas lesões estão
nas Sim. extremidades, nos membros. Tem alguma que você lembra do nome que associa com hepatite B? De vírus que associa com Ah, hepatite B? vírus. Agora eu não tô. Oh, meu! Você já ouviu falar da acrodermatite de Gianotti-Crosst? É isso? Já ouvi falar, professor. Mas Então, são assim, manifestações cutâneas nas extremidades que aparecem no período prodrômico de uma hepatite B aguda. tá. Tem algumas manifestações que são dessa fase, né? Desde artralgia, né? Glomerulite, e tem essa Uhum. dermatite. A gente acho que teve alguns casos, né? Quando o ambulatório Hum, começou, e poder lembrar esse quadro. Mas tá bom, eu acho que a gente vai ter que ouvir o nosso especialista em dermatologia, né, Gama? Hein, Gama? Gama? O Gama tá com o Doutor som Edu, acho que ligado, não sei se o ele tá Gama, falando. o Gama teve que sair. Tá. Então tá bom. Então Ele vamos em frente, ver tá o com o que irmão a doente. Chayane conseguiu de informação da dermatologista e como é que o laboratório se apresentava. Certo. Vamos lá. Os primeiros exames da paciente mostraram uma TGP de 649. Eu vou falar esses que estão em negrito, que são os que interessam aqui para nós. TGP 649, uma TGO de 446, uma fosfatase alcalina de 1340,6, gama GT de 454,8, bilirrubina total de 7,16, direta 4,65, indireta 2,51. E aí, Antônio? Bom, professor, dos exames, aparentemente ela tem, assim, os dois estão meio que 10 vezes aumentados, né? Então, não há um predomínio muito claro. Ela, TGP aqui está um pouquinho mais, quase 20 vezes aumentada, né? A LT, mas é um padrão misto, né? Acho que dá para caracterizar, Hepatite colestática, e com padrão enzimático misto, com elevação de preservando função preservando ictérica. função, RNI de 1,1, RNI de 1, né? HB bom. Só queria saber dos leucócitos se tinha, pensando em uma etiologia viral, linfócito, a gente não sabe, né? Se tem linfócitos atípicos nesse daqui. Acho que não temos essa informação, mas, Esse daí da UPA eu não tenho. mas nada que, assim, o hemograma não tem nada tão que chame muito atenção. Então, é uma Proteína hepatite C reativa um colestática, pouquinho alta, né? uma alta. Uhum. Você, qual exame pediria? Você já partiria para umas sorologias, para uns autoanticorpos ou para um ultrassom? Sorologias. Não, acho que primeira coisa, sorologias virais, tanto de vírus, A, B, C. C aqui seria agudo, daí não seria tão bom, né? Mas sorologias virais, sorologias de outros vírus, citomegalovírus e outros vírus que podem, vírus não hepatotrópicos, né? Que podem causar hepatite. É, acho que vale a pena já pedir autoanticorpos, com certeza, pensando de um quadro associado a alguma doença autoimune. E, e um ultrassom só para começo, né? Para ver só se tem algum sinal de hepatopatia crônica, porque obstrutivo muito provavelmente não é, né? Só para ver mesmo se tem algum estigma, alguma alteração no exame de imagem. A epidemiologia dela poderia te lembrar alguma coisa? A região que ela vem? Do Vale do Ela Rio vem, Doce? em termos de etiologias infecciosas, né? O senhor diz de arboviroses, assim? Sim. Arbovirose, né? Eu acho que a questão infecciosa, no momento, é o que mais chama atenção, né? Por tudo, as sorologias de todos.
dengue, tudo que a gente tiver, né? O que mais que tem bastante lá? Que não é vírus. Tem muita Não vai leishmaniose lá, né? leishmaniose. É verdade. Mas daí É, eu teria um comprometimento medular mais Não, só para importante, né? lembrar as coisas que É, a gente não, poderia sim, ter eventualmente. com certeza. Então, as arboviroses, os hepatotrópicos, não hepatotrópicos. A gente Uhum, poderia pensar eventualmente nos, nos, ah, nos, nos eritrovírus aí, se a gente tivesse, uhum, a globina está um pouquinho baixa, né? Pensar no é, armovírus B19, parvovírus. que Uhum, costuma evoluir com alterações de pele também, né? Então a gente tem bastante hipótese aqui e talvez eu ficaria mais pro lado das infecciosas, né, Antônio? infecciosas. Uhum. Até o momento, sim. Jaiane, e aí, como é que você conduziu? vamos lá. Realizado um ultrassom de abdômen, a vesícula biliar não foi visualizada, foi notada essa discreta sombra acústica uniforme na sua loja e o ultrassonografista ficou na dúvida se ela estava contraída e preenchida por cálculo, se era uma vesícula esclerotrófica e sugeriu complementar com tomografia de abdômen. Posso prosseguir? Sim. Então a gente ficou com causas parenquimatosas, uma coisa mista, talvez viral, e agora com ultrassom a gente ganhou mais uma possibilidade, né? Que um cálculo, eventualmente uma migração de cálculo e fazendo uma coledoclitíase, uma icterícia obstrutiva, Certo. mais nada encaixaria essas lesões dermatológicas, né? Por uma icterícia obstrutiva por cálculo. Mas vamos lá. Foram realizados outros exames laboratoriais. Agora, nessa fase, ela já não estava mais na UPA, ela estava em outro hospital e essa avaliação foi feita pela equipe da cirurgia geral. Foi no hospital na cidade vizinha. Então, agora as enzimas hepáticas eram um ATGP de 591, TGO de 435, fosfatase 1220, gama-GT de 834, bilirrubina total 13,85, bilirrubina direta 9,41, indireta 4,44, DHL 1831. Foram feitas culturas também nessa avaliação e o restante dentro da normalidade. Tem um lactato alto ali, né, de 29,8, mas nenhuma outra particularidade. Um DHL alto, né? Isso, As não enzimas tinha ficaram mais dosagem, ou né? menos iguais, mas houve uma piora da icterícia, predominando e direta, e essa DHL que não havia sido solicitado. Sim. E aí, Antônio, você quer continuar comentando? O que que você está pensando? O que que você está sentindo falta? Bom, professor, fato, parece que os transaminases estabilizaram, e canaliculares também ainda alta, né? Pegou a bilirrubina. DHL pode ser pela própria lesão, né? Celular aí. Então, acho e assim como o lactato também, o fígado comprometido. É algo que, de fato, está tendo uma lesão patostária importante, né? Acho que a gente precisa das sorologias, que ainda não foram solicitadas. Agora, vamos ter que uma IgG e albumina, que acho que a gente não tem, né? Para a gente descartar outras causas. Precisamos descartar etiologias autoimunes, né? Eu acho que uma IgG já ajudaria a gente a pensar nesse contexto. E aí poderia ser uma proteínas totais e frações para a gente descartar esse quadro, além dos autoanticorpos que a gente já comentou. É, e pensando em etiologias de hepatite aguda, né, além de virais, hepatite autoimune, doença de Wilson não parece, fosfatase alcalina alta, não tem anemia, não tem hemólise, né? Então, temos que descartar uma etiologia legal ou Acho que imunomediada o mesmo. raciocínio foi de cirurgião lá, né? Você sente falta de uma tomo aqui ou tomo poderia vir depois? Ah, tomo, acho que não, professor, né? Cirurgião quer passar, quer traçar essa vesícula aí, né, Cheyenne? Sim, Tomo sim. aqui, não. É. Tá aí, vamos em frente, vai. Vamos ver o que a gente. Lógico que tem a tomografia aí, né?
Foi feita tomografia de abdômen com contraste, uma tomografia dentro da normalidade. Então não ajudou muita coisa, né? E aí, o que que você fez para frente? Aí, no dia seguinte, dia 30/8, ela iniciou um quadro de febre, tá? 38,2 e foi iniciado ciprofloxacina com a hipótese diagnóstica de uma colangite aguda. Aí ela estava ainda sob os cuidados da equipe de cirurgia geral. No dia seguinte, foi escalonado o antibiótico para piperacilina tazobactam. Ela tinha mantido a febre e foi solicitada uma colangirressonância. Vamos em frente. Feita a colangirressonância, também sem dilatação de vias biliares, a vesícula manteve o mesmo padrão lá do ultrassom, né? Não caracterizada, interrogada vazia, ausente, e o restante dentro da normalidade também. E aí, com este exame, a cirurgia geral pediu transferência para a equipe de clínica médica. Tá certo. Por enquanto, Aí estamos fizemos, concordando, né? sim, aí foi realizada a dosagem do anticorpo antimitocôndria, não reagente. Mantivemos o piperacilina tazobactam por 7 dias, que tinha sido iniciado. E ela teve alta no dia 26, do 9, mas ela ficou esse tempo todo internada porque tinha sido solicitada uma CPRE. Ela chegou a ir até o HC, em São Paulo, mas não foi liberado o procedimento. E na alta, ela teve a alta com a bilirrubina aumentada ainda, mas não tinha um diagnóstico, ela estava bem clinicamente, foi orientada a um segmento ambulatorial, tá? Eu vou adiantar aqui que as sorologias eram todas negativas, tá? É porque tá lá na frente já, porque vai ter mais vão ter mais exames do HC, então estão todos colocados ali na tabela do HC, mas as sorologias são todas negativas para hepatite, que Tá, foi realizado nessa fase com a clínica médica, então não tem nenhum exame positivo para hepatites. tá. E ela teve alta com colestiramina e E com Orsacol, Ursacol, 12 em isso. 12. Tá bom. Mas essa alta durou pouco, porque ela foi reinternada no dia 1/10 com esta bilirrubina de 35,96. Então ela procurou atendimento novamente porque a icterícia piorou. Agora 4 cruzes em 4. Inclusive essa paciente esteve comigo na UTI. Aí dessa parte para frente eu já interferi. Foi daí que eu assumi o caso. Cheyenne sempre sem dor. Sempre sem dor, ela estava ótima, mas ela estava muito ictérica. Assim, agora nesta fase eu vi a paciente, realmente ela não estava legal, mas de sintomas realmente sem dor, a icterícia era bem importante e teve essa piora do HB nesta fase, um HB de 8,3, um HT 24,5. As enzimas hepáticas mantiveram um valor até mais baixo do que anteriormente, né? TGP de 324, TGO de 201, fosfatase alcalina 1974, gama GT de 642, mais a bilirrubina 35,96, direta 18,10 e indireta 17,86. Aí eu pedi a dosagem da albumina, 3,7, que a gente não tinha anteriormente, INR 1,28, e o restante, o PCR baixo, né, 1,16. E aí, Antônio, você está na UTI lá no, nesse hospital, ela chegou, você está junto com a Cheyenne, o que que você pensaria de diferente, discutiria com ela para... Sim, acho que agora a situação mudou um pouco porque surgiu essa anemia, parece ser uma hemólise, né? É, ela levou a bilirrubina indireta, então parece que praticamente a bilirrubina direta está igual estava antes, e esse aumento de bilirrubina total é às custas de indireta. E essa queda de HB, que era de 12, foi para 8,3, né? O que chama atenção nesses exames agora é isso, e aí, eventualmente, o DHL deve manter estourado. É, isso que nos chama a atenção. Se a gente descartar as etiologias infecciosas, pensando agora, então,
a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Então, uma paciente que faz uma hepatite aguda, não foi uma hepatite aguda grave, né? A RNI não foi acima de 1,5, mas fez uma hepatite aguda sem etiologia ainda ao certo e que faz também uma anemia hemolítica, né? Será que ela está tendo duas manifestações autoimunes aí, uma hepatite autoimune, uma anemia hemolítica autoimune? Pode ser, né? Eu acho que a gente precisa pensar, então, causas de hemólise agora para explicar junto com um quadro de hepatite aguda. Será que são tudo dentro de uma mesma etiologia ou etiologias diferentes? Uma etiologia que explicasse hepatite e hemólise. Bom, a gente falou de Wilson, mas está fora do contexto, né? Pela epidemiologia, tudo que a gente falou. Etiologias infecciosas poderiam causar isso, mas também não parece ser, né? É, então, temos que avaliar se de fato não é uma etiologia autoimune. Acho que ainda a gente precisa confirmar só de uma aptoglobina também para avaliar esse quadro de hemólise, um esfregaço do sangue para ter uma melhor avaliação. Ainda estou sentindo falta da IgG para a gente ver se tem alguma coisa para se pensar. Temos que pedir cumbis também para investigar isso, mas acho que en- encaixando as duas coisas agora, é, talvez eu pensaria nisso, né? A anemia piorou, a bilirrubina piorou porque piorou a anemia em alguém que já estava com uma hepatite aguda. E aí explicaria também esse quadro imunológico, as alterações dermatológicas dela, né? Não sei, pensei nisso, mas precisamos prosseguir com a investigação, né? Chayane, você que recebeu ela na UTI, teve alguma hipótese a mais diferente? Você sentiu alguma diferença? Ela continuava com as lesões dermatológicas, as Já lesões não tinha subiram? mais, já não tinha Ah, mais. já não tinha. Então fala, por favor, será que ela teve de fato algum quadro infeccioso que foi um É, gatilho, né? eu Não nunca sei. vi essas lesões. Tá. O Mas a Gama gente está. voltou? O Gama saiu da Não, reunião? não, doutor Edu, ele tem um problema na família, né, uma doença, né? O irmão dele. Acho que ele saiu e não saiu daqui, ele ainda está logado. Tá. Alguém tem alguma outra hipótese ou vamos continuar? E ela mantinha prurido, mesmo sem lesão. Tá. Então vamos lá, vamos em frente, Chayane. Realizada nova tomografia de abdômen, também manteve-se sem alteração. Teve um aumento do pâncreas, essa linfonodomegalia, mas assim, nada que ajudasse muito na nossa investigação. Ultrassom de abdômen, mais um, dentro da normalidade também. Esses valores aqui eu coloquei só para mostrar o segmento. Ela ficou na UTI até o dia 8 e a conduta que tinha sido dada até lá foi apenas o Ursacol, tá? Mantiveram 350 miligramas dia. Então, ó, TGP manteve o mesmo padrão, fosfatase também, e a bilirrubina baixou um pouquinho, tá? Foi 17,70, 14,11 de direta, 3,59 e no dia 8, 20,05, direta 14,07 e indireta 5,98. Posso continuar? Pode. Ó, isso é que a gente já está discutindo. Pode ir em frente. Vamos ver. Aí surgiu uma possibilidade diagnóstica. Eu com o Dr. Gama, a gente estava discutindo esse caso, né? E pensamos uma possibilidade. Mas ela tinha já autoanticorpos? Você não chegou a comentar dos anticorpos. O único que foi dosado, porque no hospital não tem. Então a gente só tinha o antimitocôndria. O resto a gente não tem nada disponível. Aqui na Baixada é muito carente, então assim, não tinha outra opção. E antes de fazer o teste terapêutico, já que ela estava com a coagulação boa, vocês não pensaram em fazer uma biópsia hepática, já que. Não temos. A gente não tem nada aqui. Tá bom. Então, assim, foi bem na raça mesmo, foi sofrido. Tá. E vocês iniciaram então corticoide? Isso, começamos um teste terapêutico com corticoide, foi a metilprednisolona, 32 miligramas. E
o Ursacol já estava em uso, Vocês essas duas otimizaram a tomadas. dose. Isso. Tá. E E aí, aí, coloquei esses dois exames para ilustrar. A primeira dose foi no dia 8 à noite, ela já iniciou. E tivemos uma redução da bilirrubina, né? Aqui no dia 13 foi para 10,73 de bilirrubina total, direta 9,73 e indireta foi para 1. Os outros exames mantiveram próximo do valor que já estava, né? TGP e TGO baixaram um pouquinho, foi TGP para 149, TGO 146, fosfatase alcalina 1571, gama GT 934. Essa paciente teve mas alta ela, no dia apesar de 14. manter a coagulação, a albumina teve uma queda, né? Sim, E um VHS bem importante, hein? e isso sempre manteve. Os exames mantiveram, e ainda o HB manteve o 8,4 também. Então, assim, tem essas alterações que foram mantidas. Mas a bilirrubina melhorou, teve uma queda, então ela teve alta no dia 14 com corticoide. Ela saiu de alta com a prednisona e segmento ambulatorial, com a biópsia agendada já no HC. Aí a gente conseguiu um bolsão, deu muita sorte e conseguimos encaminhar ela pro HC para fazer essa biópsia. E aí no HC ela primeiro passou em consulta. Aí temos todos os exames que vocês querem. Aí foi feito tudo. Nessa consulta do dia Ela 6. estava melhor da colestase, se avaliar a fosfatase, as enzimas estavam mais ou menos baixas como ficaram, e a bile deu uma boa despencada com o corticoide, né? E o Ursacol. A hemoglobina melhorou, o leuco É, persistiu igual, plaqueta igual, o rim bom, sódio e potássio bom. Agora um colesterol de 1.357. é, coisa Um que ela não LDL tinha de previamente. 12. E aí, Antônio, o que esse colesterol está fazendo nesse caso? Bom, é estranho, mas eu acho que dentro de uma lesão tão grande, hepatocitária aí, é, eu lembro A muito, colestase, né? Que talvez é, explicasse. me explicasse tudo isso, eu acho que eu não me preocuparia, assim, eu acho que tá dentro do quadro, tipo aquele paciente nosso da enfermaria que ficou um tempão internado, o Rian, era exatamente assim também, o perfil lipídico dele. Então, eu acho que o quadro hepático dele explica esse perfil lipídico, né? Tá. Você continua sem etiologia. Não, eu acho que a principal hipótese no momento é autoimune, de fato, né? E aí explicaria aquela hepatite Acha que autoimune. essa resposta de icterícia e, e de fosfatase foi satisfatória com essa otimização também do ácido ursodesoxicólico? Sim, não sei se. Eu acho que antes ela tem uma colestase importante, né? Mas eu acho que o Ursacol não sei se ajudaria tanto nesse momento, né? Talvez depois, se de fato confirmando uma hepatite autoimune e ela melhorando, daí depois vai depender de como as canaliculares fossem ficar, né? Mas ela aparentemente está melhorando, né? A gente sabe que as canaliculares demoram bem mais, né? Então essas canaliculares vão ficar mais tempo mesmo, mas as transaminases já vêm numa resposta, né? E, e descartando todas as etiologias. O HB melhorou também depois do corticoide, então de fato parece ter sido uma anemia hemolítica imune, autoimune também. Então acho que bate as duas hipóteses, né? Tá. E aí, Cheyenne, o que o pessoal do HC fez mais algum exame? Fez Tem autoanticorpos lá? todos. Aí aparecem as sorologias, dosagem de alfa-feto, cobre, ceruloplasmina, temos tudo. Tá. Uma ferritina um pouco aumentada, esperada pelo processo próprio Sim, da hepatite aguda, né? Mais alguma coisa ou eles pediram para o doutor Rian ver a biópsia? tem mais, todos solicitados. Todos solicitados. A IgG, IgM, tá E tudo aí, aí. Antônio, a sua hipótese de ser autoimune vai para o balde? Acho que a gente precisa dessa biópsia, né? A gente já precisava dessa biópsia há bastante tempo, né? Eu acho que
A gente precisa dessa biópsia para, acho que é uma hipótese, né? Esse GG baixo chama atenção para afastar um pouco isso. É, mas vamos ver, a biópsia acho que vai nos ajudar bastante. Posso passar? Pode? Chegamos com a biópsia. Ah, não, tira, suspende a biópsia, deixa o doutor Rian mostrar. Oi, Rian. Você viu Bom que os dia, clientes não pessoal. têm o que saber o que essa menina tem, né? Pois é, um caso cheio de indas e vindas, né? Eu acompanhei aqui, eu peço desculpa que eu me confundi com o horário, na minha cabeça era 7h30, acho que foi porque a Débora me falou, é 7h30, e apesar de terem me mandado, eu revi lá, as mensagens estavam todas às 19 horas, eu peço desculpa pelo atraso, mas eu consegui acompanhar toda a história no caminho e estou instalado aqui com o computador ligado, com a, com a apresentação prontinha, né? Se quer você compartilhar a sua tela? Quer Eu que eu vou, tire? eu vou colocar aqui a minha tela. Peraí, Você, deixa eu você tira tirar. a sua, Shane? Tiro. Opa, peraí. Saiu, né? Maravilha, vocês enxergam bem aí a apresentação, né? Sim. Então tá legal. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? A Débora Terrabuia trabalha conosco lá no HC há bastante tempo, né? E a gente tem uma amizade muito grande, nós discutimos os casos com muita frequência, né? Ela sempre me liga, nós conversamos bastante e assim como nós acreditamos que a relação do patologista com os demais médicos deve ser assim, uma relação bem aberta, com bastante conversa, né? A gente sempre está disposto a discutir os casos, né? Então, essa foi a biópsia que foi feita, né? Uma biópsia que, apesar de ter sido apenas um único fragmento, ela tem uma boa espessura, né? E ela tem aí 1,5 cm, 2 cm de comprimento, então é uma biópsia bem representativa. Essa coloração aqui, primeiro que eu estou mostrando, é o picrocílios, né? Que é uma coloração utilizada para avaliar a fibrose, né? A gente sempre começa avaliando a fibrose e aqui a gente primeiro avalia a arquitetura, né? Então aqui nós vemos aqui alguns espaços porta, eles têm um formato um pouquinho mais irregular, né? Ah, as veias centrolobulares, aqui uma outra veia centrolobular, um outro espaço porta. Nós vemos aqui uma distribuição bem regular, né? Então o fígado tem uma arquitetura relativamente preservada, e apesar de nós enxergarmos um pouco de fibrose aqui no parênquima, né? Uma fibrose sinusoidal muito discreta, não é um fígado assim, com uma hepatopatia crônica, com septos de fibrose, nada muito avançado, né? Aqui no maior detalhe, a, a fibrose envolvendo principalmente os sinusoides, que parece que alguém passou um lápis vermelho mais forte aqui nessa região, né? E aqui eu vou mostrar no HI melhor o que são essas alterações aqui, né? Esse daqui é a hematoxilineosina, né? Que nós vemos aqui os espaços porta. Essa é a visão do menor aumento. Acho que ela é muito importante para nós termos a percepção logo de início que não existe uma inflamação muito importante no parênquima, né? Então, os casos que têm hepatite autoimune, por definição, eles têm um quadro de hepatite crônica, né? Que é a inflamação portal, né? Então, logo no menor aumento, nós vemos os espaços porta bem azuis, né? Por causa dos linfócitos, né? Que basicamente tem núcleo e pouco citoplasma. E aqui nós vemos os espaços porta bem preservados, e aqui nessas regiões aqui nós vemos que tem um acúmulo de uma substância mais esverdeada, né? Aqui novamente o parênquima, né? Os espaços porta com uma distribuição regular e basicamente sem inflamação, né? Também nós vemos aqui que não tem esteatose logo nesse menor aumento.
Então, a partir daí, depois de ter essa visão panorâmica, uma visão geral do parênquima, nós começamos a avaliar por compartimentos, né? Sempre avalia primeiro os espaços porta, depois o parênquima em si, né? Então, aqui nós vemos um espaço porta, né? Que nós vemos a veia aqui, que ocupa cerca de 60% do tamanho do espaço porta, e nós vemos a artéria, né? E raros linfócitos aqui, né? Não nenhuma inflamação importante. E o ducto biliar, ele é de difícil caracterização, né? Esse é um outro espaço porta que nós vemos a veia e as artérias aqui, mas também nós não reconhecemos o ducto biliar, né? Aqui nós temos uma outra artéria, né? Nós não vemos o ducto biliar e também não vemos nenhuma reação ductular aqui em volta, né? Que eh, poderia sugerir algum fenômeno obstrutivo. Esse é um outro espaço porta em que nós encontramos o ducto biliar, né? Nós vemos aqui a veia, né? Ocupando um pouquinho mais da metade da área do espaço porta, uma artéria e um ducto biliar, né? A artéria e o ducto biliar geralmente têm o mesmo diâmetro. E esse ducto biliar aqui, ele não está muito bem, né? Porque nós vemos aqui os núcleos, eles têm uma distribuição bem irregular, né? Aqui nós vemos um espaço vazio entre 100 núcleos, e os núcleos têm aí cada um tamanho diferente, né? Normalmente eles têm uma polaridade basal preservada, quer dizer que eles são todos bem alinhados, né? Que eles estão meio bagunçados, né? Então quer dizer que esse ducto aqui sofreu algum tipo de lesão, né? E nesse outro espaço porta aqui nós vemos a veia e a artéria, e o ducto biliar também não é muito bem reconhecido, né? Aqui temos um outro espaço porta que pode até ser que isso aqui seja o ducto biliar, né? Eu acho que deve ser o ducto biliar porque está do lado da artéria, mas nós vemos novamente aqui que o epitélio está um pouquinho bagunçado, né? Os núcleos um pouco mais empilhados desse lado, e aqui esse espaço vazio eh, entre os núcleos dessas células que compõem o ducto biliar, né? O importante é a gente perceber que quase não tem inflamação, não tem os plasmócitos, não tem as rosetas, né? Então, a possibilidade de ser uma hepatite autoimune aqui fica bem mais remota, né? E aqui, mesmo nos espaços porta menorzinhos, nós vemos aqui que o ducto biliar está ausente, né? Nós vemos aqui só as artérias, né? E aqui, novamente, um outro espaço porta apenas com uma inflamação muito discreta, né? Não tem atividade de interface, né? Quer dizer que os hepatócitos aqui ao redor do espaço porta não têm lesão, né? E nós não enxergamos o ducto biliar. No parênquima, propriamente dito, né? No lóbulo, nas traves de hepatócitos, nós vemos raros focos de inflamação, né? Tem alguns linfócitos. Aqui tem um único plasmócito, tem uns dois eosinófilos aqui também, né? Mas a inflamação, novamente, não é nada muito exuberante. E aqui nós vemos alguns grupos de macrófagos que fagocitam esse pigmento esverdeado que é a bile, né? No maior detalhe aqui nós vemos aqui ainda alguns hepatócitos com bile no interior, né? No canalículo. Então nós vemos aqui um, um pouco ainda um pouco de bilirrubinositase, né? Mas a maior parte da bile aqui, ela já foi fagocitada aqui pelos macrófagos, né? Aqui tem muito mais cara de um processo em organização, né? Nós vemos raros focos inflamatórios, mas muito mais essa atividade macrofágica que fagocita restos celulares e também a bile que eventualmente tenha sido extravasada anteriormente, né? No maior detalhe aqui a bile dentro do canalículo biliar, né? Bem aqui próximo da veia centrolobular. Então, no total aqui nós temos uma doença ductopênica, né? Nós contamos os espaços porta presentes na biópsia, havia 10 espaços porta, e em apenas 3 deles nós identificamos os ductos biliares interlobulares originais, né? E também havia essa bilirrubinositase leve a moderada e outros achados menos intensos, né? Tem uma inflamação e uma fibrose portal bem discreta, uma fibrose sinusoidal discreta, e uma reação ductular muito focal que
eu acabei nem fotografando porque ela nem era muito aparente, né? Então aqui nós estamos diante de um padrão, assim, né? O papel do patologista aqui é identificar o padrão histológico e diante da história clínica, encaixar eh, nas diversas possibilidades, né? Quando nós estamos diante de uma doença ductopênica, nós temos que pensar muito no contexto, né? Se fosse um paciente transplantado, por exemplo, isso daqui seria muito consistente com uma rejeição crônica, por exemplo, né? Nós vemos alterações degenerativas do epitélio, a ductopenia, a bilirrubinositase e alguns focos de inflamação. Se alguém me falasse, Rian, esse é um paciente que foi transplantado, é mal aderente à imunossupressão, ou teve diversos episódios de rejeição aguda, poderia ser também um padrão semelhante, né? E diversas outras doenças também poderiam ter esse padrão, né? Claro que com algumas nuances diferentes, né? Doença do enxerto versus hospedeiro, poderia ter esse aspecto semelhante a esse, né? Mas na maior parte das vezes esse aspecto é tóxico medicamentoso, né? Existem outras doenças que evoluem com ductopenia, né? Como deficiência de alfa-1 tudo, mas aí nós veríamos outros achados além só da perda dos ductos biliares, né? Se fosse também alguma outra doença hepatobiliar crônica, né? Como uma colangite biliar primária ou como uma CEP que no final evoluem com ductopenia, nós veríamos outros comemorativos, né? Aqui parece que os ductos foram embora e pouca inflamação no parênquima, né? Esse é um padrão que é, eu penso bastante em uma doença tóxico-medicamentosa, né? E, e, e assim, o que nós. Deixa eu tentar fechar minha tela aqui. Um, Quando nós estamos diante dessa hipótese de uma doença ductopênica, e principalmente pensando nessa etiologia tóxico-medicamentosa, a gente sempre conversa com o hepatologista para que ele insista bastante na investigação, né? Porque tem, bom, vocês sabem melhor do que eu, né? Os pacientes não contam tudo logo do início, eles ficam escondendo, acham que um chá, só porque é natural não vai fazer mal, então é um caminho bem árduo, né? Para se percorrer nessa investigação, né? Tem um amigo meu que sempre fala, né, que veneno de cobra também é natural, né? Então tem que sempre ter uma investigação muito extensa nesse sentido, né? Legal. É que esse, pelo jeito, deu um trabalhão para os clínicos aí em relação a ir cercando o que poderia estar levando essa 42 anos, né? Um quadro agudo que começa com um quadro dermatológico. Aí, eventualmente, a gente pode fazer o caminho ao contrário. Será que ela teve um quadro urticariforme, dermatológico, e eventualmente, uma das drogas utilizadas para esse fim acabou levando a um quadro de hepatite aguda colestática, que talvez não tivesse a gente hoje, não sei se por conta do corticoide, por causa do tempo, você acabou não vendo muita lesão parenquimatosa, né? Parecendo ser meio que houve um fim de festa aí, uma lesão ductopênica, né? Mas você não pegou muita coisa parecendo que ela teve um quadro agudo e nem que tivesse evoluindo com uma coisa crônica, né? Indo para espaço-porta. Então eu fico meio pensando que se a gente poderia pensar desse jeito, né? Se a toxicidade pudesse ter sido provocada pela farmácia que ela tomou de medicamentos para as lesões de pele, né? Mas não sei. Não sei como encaixar também essa anemia que ela fez. Acabou recuperando, acho que por conta do corticoide, como o Antônio falou, que talvez ela tivesse um pouco de hemólise, porque a bile nitidamente era totalmente às custas de direta, e houve um aumento da indireta junto com a queda da hemoglobina. Então, realmente fica difícil a gente saber o que essa senhora tem. E mais do que isso, né? Como ela vai evoluir? Será que ela vai evoluir com uma colestase crônica?
ela vai acabar em um quadro doctopênico, precisando de um transplante, ou existiria alguma uma outra coisa que a gente possa fazer, né? Mas dentre todas as etiologias que a gente tem laboratoriais e de imagem, a gente não conseguiu dar um nome. Você está dando um nome para a gente aqui de um síndrome ductopênico, né? De uma provável etiologia tóxico-metabólica, tóxico-medicamentoso, né? Mas acho que você Alguém tem apresentação ainda, né, Cheyenne? Tem um restante ainda. tem, não, vamos, eu estava pensando mais para aproveitar o Rian aqui, ele ficaria mais com uma coisa tóxico-medicamentosa, né? É isso, Rian? Eu acho que essa é a principal hipótese, né? Tá. Daí daí dá vontade de ler o Livertox aqui para ver se não é a terbinafina que fez esse estrago, né? Mas vamos dar uma olhada. Continua aí, Sharon. Na verdade, quem deu a luz foi a biópsia, né? Salvou a história. Deixa eu só. A gente parou na biópsia, né? Não vai culpar o chá de hibisco, né? Opa, passei já. E o senhor acertou no fim das contas. A gente interrogou o uso da terbinafina. Depois de apertar muito a paciente, ela me contou que tomou o dobro da medicação. Era para ter sido um comprimido ao dia por 30 dias, eram 28 comprimidos na caixa. Ela estava com pressa de melhorar a alergia, ela tomou dois comprimidos ao dia. Então foram 500 miligramas dia. E aí tem até tem esses relatos, né, que a terbinafina pode causar hepatite colestática grave com essa síndrome ductopênica. No liver tox a gente tem esse padrão de lesão hepática, né, que pode ser inicialmente hepatocelular ou misto e que tipicamente evolui para um padrão colestático, que pode ser prolongado. E em alguns casos pode progredir para síndrome ductopênica. Então, assim, encaixa com todo o nosso quadro. Essa paciente manteve o uso de prednisona, né? A gente fez o desmame, ela manteve o uso até dia 8/12 e foi suspenso. Ela ainda se encontra em uso de Ursacol, foi iniciado o uso de atorvastatina e ezetimiba e também suspensos agora em fevereiro deste ano. Eu coloquei uma tabelinha, inclusive tem exame dessa semana que ela me mandou, com todos os exames aqui. É, Não sei se o senhor quer que eu leia todos. Vocês Não, olham. dá para a Tem gente bastante ver que coisa, ela né? teve Discutir. uma discreta queda da transaminase, uma discreta da gama GT, a fosfatase caiu pouco, mas caiu, ela ficou anictérica, o colesterol foi normalizando e normalizou, triglicéride também, hemoglobina deu uma estabilizada em 11,5, 12 e a plaqueta está boa. E a gente tá agora vai esperar ver o que vai acontecer. Você manteve só o Ursacol, Isso, seu Ursacol na dose de 13 miligramas por quilo por dia, isso. 22 tomadas. Uhum. Tem mais alguma coisa? Não, agora acabou. Essa é a última tela. Ah, legal. Eu não sei se o Rian viu durante a pandemia, eu acho que não foi lá no, porque o Rian trabalha também no Oswaldo Cruz, né? Sim, E a gente teve um caso, não meu, o Mário Kondo, lá no Sírio, que foi com azitromicina, naqueles coquetéis que o pessoal estava fazendo por causa da Covid. E a azitromicina é uma droga que faz isso, um quadro bastante semelhante. E era um
pessoal lá de Indaiatuba que teve o quadro, e acabou indo para transplante lá em Campinas com a doutora Ilka. Uma evolução de menos de um ano. Você, não che- Você chegou a ver algum caso semelhante desses de ductopenia por medicamento evoluir com a cirrose É, biliar e transplante? esses casos que tem ductopenia, né, essa Vanishing Bile Duct Syndrome, né, essas síndromes colestáticas com ductopenia, por etiologia tóxico-medicamentosa, geralmente elas são bem graves, né, os pacientes realmente acabam indo para transplante, né. Existem alguns casos que têm alguns relatos de reversibilidade, né, mas eles não são a regra, né. É Bom, porque essa geralmente paciente, quadro grave mesmo, né? E já faz algum tempo, né? E mesmo com o Sacol e com toda essa evolução, a melhora dos exames não foi tão importante assim, né? Então melhorou tudo, mas quer dizer, ela persiste com esse quadro, tudo está mostrando que provavelmente ela vai evoluir mesmo de forma ruim, né? Aparentemente não está tendo uma melhora significativa, né? Nossa, que uma terbinafina podia causar uma coisa dessa, hein? Eu vi há uns Pô, 20 né? anos atrás uma paciente com tiabendazol, Nossa, porque ela que achava que tinha que tomar, a família inteira fazer os tratamentos, vermifugar todo mundo. E ela vermifugava com a combinação, né, de tiabendazol, como é bendazol, que eu não lembro como é que chamava. E na época eu fui atrás e o tiabendazol pode fazer isso também. Uso principalmente na reexposição ao tiabendazol. Agora, de outras drogas, eu não sei, como tem esse dado que o Rian está contando, né, que pode também estar associado ao tratamento inadequado num transplante hepático, numa rejeição celular crônica, né? Mas interessante. eu abri aqui, doutor Edu, o Livertox, ele coloca como raro, mas eles citam um- exatamente um caso de uma paciente de 43 anos aqui, né? E deixa eu só colocar aqui como, ó, é raro, acho que dura mais ou menos 6 semanas, até 6 semanas para o início dos sintomas, é Mas ele é raro, mas interessante, ele né? é classe A de Uhum. score A, né? Ele é conhecidamente faz um quadro desse, né? Ele coloca dois casos aqui, E os dois são interessantes. com colestase Molestar. prolongada, né? Uhum. Legal o seu caso, hein, Cheyenne? Nossa, A muito interessante. gente E aí uma evolução, estava esperando inclusive para ver se o crônica, seu né? caso ia ser um caso cirúrgico, já que você vem da cirurgia. É legal e assim, é muito difícil porque aqui não temos recurso, né? Talvez uma Nossa, biópsia que coisa, antes hein? de começar o curso de corticoide, mas assim, foi do jeito que deu. Não teve opção. E Você está em qual cidade? eu moro em Peruíbe. Inicialmente foi o atendimento aqui na UPA, não fui eu que fiz, e o hospital, que é o regional, é em Itanhaém, que foi onde Itanhaém. foi dado o restante do atendimento. E a gente não tem referência, não tem opção. Nossa, que coisa, hein? A gente não tem essa ideia, né, de que é um hospital que é até perto, tudo mais, de não ter condição de Não fazer tem. essas coisas que a gente considera aqui mínima, né? Fazer uma biópsia, Sim. fazer um FAM. Não, Nossa, como assim? Incrível. no litoral sul eu sempre penso em arbovirose, nesses vírus Ah, malucos, tem tudo. porque Tudo que vocês é onde quiserem eles tem moram, aqui. né? Malária, pode escolher, tem todos. O doutor Gama está de volta, ele quer comentar? Na verdade, é que eu tive que sair porque eu tô com meu irmão lá em São Luís, que fez um TCE, tá na UTI, aí tava tentando falar com os colegas para dar assistência e tudo, e só consegui comprar passagem para amanhã à noite. Então, e aí por isso que eu pedi desculpas, né, de ter saído da sessão. Mas é um caso muito interessante, sim, que a Chayenne fez contato à época, né? E a gente já tinha visto que
Terbinafina, né, era o vilão da história, né, por conta dessa pesquisa baixa, né, droga barra liver tox, né, e depois a gente ficou sabendo que ela dobrou a dose, né, da medicação, né, naquele curto espaço de tempo, né, e mas é um caso muito, muito, muito interessante. Eu acho que aquelas lesões, eu não consegui ver todo o caso, mas eu não sei se naquele momento que ela tinha dermatose, aquele quadro cutâneo, se ela tinha eosinofilia no hemograma. Eu acho que eu tenho esse hemograma aqui, eu vou procurar. Porque ela podia estar fazendo uma reação de hipersensibilidade com essa dermatose, eosinofilia no hemograma naquele momento da hepatotoxicidade pela droga. Ó, eosinófilos 1,7%. Tô vendo Não, aqui. então não, é. Não. Baixinho, né? Baixinho, é baixinho. É do dia 25/8. Foi o primeiro exame dela da UPA, não. Mas eu já vi também DRESS, né? Uma paciente minha internou até na dermato do Hospital São Paulo. Legal. Mas aquelas lesões não pareciam, acho que foi bem leve, né? É. Aquele comprometimento Eu cheguei a ver o dermatológico. vídeo que ela passou aqui. É. Antônio, você ficou feliz com o desfecho do caso? Oi, professor. Não, sim, eu acho que eram as hipóteses iniciais, né? Infecção ou alguma coisa tóxica. Eu não tinha notado muito esse uso da terbinafina, acho que no começo, mas eu acho que sim, né? Porque depois de todos aqueles exames, a hepatite autoimune, de fato, não, praticamente não, mesmo antes da biópsia, já não seria uma hipótese, né? É, e foi mais, a gente vê de fato como essa questão logística, né? É, teve um impacto mas é isso, eu acho que bem interessante mesmo o caso, né? Bem interessante. E se alguém quer fazer algum outro comentário, nós vamos agradecer a presença do doutor Rian, sua disponibilidade de vir na nossa reunião. A Cheyenne por apresentar o trabalho de uma maneira bem bonitinha. Oi, Cheyenne. Oi, tudo bem? Tudo Quanto bom, tempo? minha colega de Áfia? De gás, fiquei feliz de saber que você está por Minha aqui. parceira. Pois é, minha parceira do Ibisquinho, lembra? É o chá de hibisco. É por isso que eu falei, quando o Rian falou, eu Graças a falei, "Olha, esse tem chazinho de que hibisco, eu fui para reinvestigar Hepata, isso, você vai foi para. sobrar um hibisco aí. É, Ou uma cúrcuma, que agora está na moda, né? a gente adorava um chazinho de hibisco. Até a Carol dá uma bronca, aí parou. Nossa, que bronca! Verdade. Olha Tá aqui, bom. querida, você sabe mais ou menos assim justificar ou alguém que possa justificar esse mecanismo fisiopatológico aí dessa dislipidemia importante? É pela colestase crônica. É? CBP Mas, pode ter, o Gama pegou umas CBPs lá com uma colestase importante, com É, mil e de cacetada também. mil e tararau meu Deus. E aí tem, mas aí assim, conforme a colestase, mas é uma teoricamente um LDL não aterogênico? Isso é, frequentemente é não aterogênico e a indicação de tratamento não necessariamente corre pela prescrição de estatina barra, É, porque né? eu vi que eu vi que foi Isso. instituído para ela, Porque né? você poderia Mas eu acho ter que uma. conforme a colestase melhora, melhora a. Isso, exato, isso. Agora, se você tem uma paciente que você avalia risco cardiovascular, aí é imperativo usar, obviamente, né? Entendi. Tá bom. Fazia tempo que eu não vi a Anitta. Tudo bem, Anitta? Pois é. Agora minhas terças-feiras estão mais tranquilas, eu vou ficar assídua. Ah, legal, legal. É, Depois tem eu tenho uma um casinho leva. para mandar. Eu tenho dois casos para mandar para o senhor. Eu acredito que é uma doença Não, mas não fala. Não conta, porto-sinusoidal. não conta. Não, Não não pode conta. contar. Tem uma leva de casos na sequência que serão assim para marcar as primeiras sessões aí da terça-feira, das terças-feiras, né? Bom, Legal. vamos agradecer o Rian. Muito obrigado por ter participado. A gente espera poder contar com você quando a gente tiver algum um caso que você tenha visto aí, ou do HC, ou lá no Oswaldo Cruz. Ia ser bem legal contar com você, que a gente curte uma anatomia patológica aqui, apesar de a gente ser clínico. Claro.
Eu agradeço muito o convite, eu adorei a discussão. O caso foi bem cheio de caminhos para ser percorridos aí, né? Sim, Foi sim. bem desafiador. E aí eu também queria divulgar que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras ao meio-dia uma reunião de patologia hepática, né? É uma reunião que ocorre já há vários anos, né? E agora, nesse começo do ano, nós estamos fazendo um curso de patologia hepática. Então, semana passada tivemos uma apresentação de histologia normal do fígado e na quinta-feira agora o professor Venâncio vai mostrar lesões elementares, assim, né? Então, depois vai ter coisas de cirrose, doença esteatótica, hepatites agudas e crônicas. Vocês podem usar esse link que eu mandei, é sempre esse link, e no PDF que eu mandei no chat tem a agenda do curso, né? E é muito amplo, assim, que tem o professor Manuel Rocha vai mostrar aspectos radiológicos, tem anatomia do fígado com o professor Paulo Hermann, então é um curso bem interessante e são vários colegas, assim, né? Não é só o pessoal lá do HC, tem o pessoal da Unicamp, da Federal lá de Minas, então é uma turminha que se reúne toda quinta-feira e aí eu quero aproveitar e estender o convite para vocês, que sempre são reuniões muito legais, né? De vez em quando Salvei temos aqui, vou casos, tudo, né? compartilhar. Obrigado, É, Rian. Obrigada. então tá Muito ótimo, Então, bom. até a gente, próxima. vamos liberar todo mundo aí para jantar, que 9h30 tem jogo do Peixe.